de ansiedade, os irmãos vão ficar, como dizer assim, enfadados de ouvir, de ouvir sobre ansiedade, né? Mas a gente está procurando trazer assim, informações no sentido de que a gente trabalha essa questão da ansiedade, né? Não pensem os irmãos que eu talvez em alguns momentos também fico ansioso. Eu não sei exatamente o que aconteceu, por exemplo, essa semana. Eu não sei se foi quarta ou quinta, mas eu demorei a dormir. Eu acho que eu fui dormir já era uma hora da manhã. Eu não sei exatamente o que estava acontecendo. Só sei que eu não conseguia dormir, né? Então, ela diz assim, que você está ansioso. Eu falei, não, você está preocupado. Não estou preocupado, mas eu não sei. Lá no subconsciente, alguma coisa estava fora de ordem e que me levou a não dormir bem. Mas no outro dia, acho que foi na quarta-feira, acho que foi de quarta para quinta. Mas no outro dia, graças a Deus, eu dormi bem, né? Deitei até mais cedo e aproveitei bem a noite. Nós estamos trazendo aqui alguns assuntos sobre essa questão da ansiedade e eu gostaria de estar recordando com os irmãos. Nós falamos aqui inicialmente, né, a ansiedade como resultado de uma busca errada. Essa foi a primeira mensagem que nós trouxemos sobre a ansiedade naquela ocasião. Nós trouxemos também uma definição que trata-se de um estado mental em que se está preocupado com algo ou com alguém, né? Preocupado com algo ou alguém. Isso é uma questão que nos leva a ficar ansiosos. Essa questão dessa preocupação, nós falamos naquela ocasião que existem preocupações que são preocupações genuínas, aquela do nosso dia a dia, no sentido de que eu tenho que sair amanhã. Se eu tenho que sair amanhã, eu vou planejar a minha saída amanhã, né? Eu tenho que trabalhar amanhã, eu vou planejar a minha horário de saída amanhã, se existe alguma coisa a ser feito antes, né? Ou no caso de que o conceito que a Bíblia trouxe de preocupação genuína foi naquela questão, por exemplo, você tem um familiar que mora longe, tem muito tempo que você não vê, então você deseja vê-lo, você soube notícia, por exemplo, que ele está com algum problema, uma questão de saúde, é uma preocupação você ir lá e ver, né? E no caso, o apóstolo Paulo estava trazendo informações sobre, falando a respeito de enviar Timóteo o mais rápido possível para os cristãos em Filipos, ou em Filipenses, porque Paulo dizia o seguinte, que não conhecia outra pessoa que preocupava mais com os crentes lá do que Timóteo. Não no sentido de preocupar, mas sentido assim, querer estar lá para ajudar, para colaborar, para apoiar a igreja, né? Isso é natural. Pode ser, por exemplo, que a gente venha de um contexto, de uma localidade, você iniciou um trabalho, iniciou por exemplo, um discipulado com alguém, e depois você se mudou, você quer saber como que ele está, como que ele desenvolveu, se ele cresceu espiritualmente, e assim, isso é natural. Isso é uma preocupação chamada preocupação genuína, né? Mas tem aquelas preocupações que elas são baseadas numa perspectiva distorcida da vida, né? Então a gente querer algo que não está ao meu alcance, mas eu quero de qualquer forma, eu quero aquilo de qualquer forma, e não importa o que eu vou fazer para conseguir. E nesse aspecto dessa preocupação de um resultado originário, uma perspectiva distorcida da vida, pode ser, por exemplo, um trabalho. Eu quero aquele trabalho, mas para eu quero aquela posição, por exemplo, mas para eu assumir aquela posição, o fulano de tal vai ter que ser mandado embora. Aí eu faço de tudo para ele ser mandado embora. E infelizmente há pessoas que agem dessa forma, né? Agem de má fé para que alguém seja mandado embora de uma empresa para que ele assuma a posição dele. E ele se preocupa tanto com isso que ele leva adiante essa situação. Existe uma situação de enfermidade. E naquela ocasião, eu me lembro
do Samuel. Né? Os irmãos tiveram que sair correndo com ele aqui e tiveram que ir para o hospital, mas quando chegou lá no hospital, chegou um momento que não tinha mais nada a fazer. Eles tinham que aguardar. Não importa o quanto aquilo foi sofrido para eles, mas eles tiveram que passar uma noite aguardando o outro dia para que a cirurgia fosse feita. Não havia nada que eles pudessem fazer, por mais preocupados que eles estivessem, por mais angustiados que eles estivessem. Naquela ocasião eu disse que provavelmente aquela noite foi a noite mais longa da vida dos irmãos. Foi a noite mais angustiante da vida deles. E isso está sujeito a acontecer com qualquer um de nós. A irmã Simone estava com o filho internado recentemente, né? Mas não tinha nada que ela pudesse fazer, a não ser confiar em Deus. Por mais preocupada que ela estivesse, por mais desesperada, por mais angustiada que ela estivesse, não tinha o que fazer. Então existem coisas que a gente foge do nosso alcance. E se fugir do nosso alcance, não adianta ficar ansioso, não adianta ficar angustiado, né? Os textos bíblicos que nós usamos naquela ocasião foi o texto de Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, 1 Pedro 5 e 7 e Filipenses 4, 6 a 7. Na segunda mensagem nós falamos sobre lutar ou lutando contra a ansiedade e baseado em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e 7, né? E nós falamos naquela ocasião que em nossa ansiedade, o Senhor nos conclama a nos humilhar diante dele. Humilhar. Por quê? Humilhar porque eu não consigo fazer. E foi o que ele diz lá em Mateus. Ele diz assim: por mais preocupados que vocês estejam, por mais ansiosos que vocês estejam, não há possibilidade de acrescentar 1 centímetro na vida de vocês. Então, ele diz essa questão, né? A questão de humilhar perante Deus, né? A maneira correta de lutar contra a ansiedade é lançá-la sobre Deus, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, né? E a ordem de Pedro ela estava fundamentada em que Deus é o seu cuidado pelos crentes. E depois nós trouxemos novamente uma outra mensagem falando sobre essa questão da ansiedade. E nós trouxemos falando assim que o antídoto contra a ansiedade, ou o remédio contra a ansiedade, né? E nós trouxemos a leitura de Lamentações, capítulo 3, versículos 21 e 23, pode jogar aí na tela um pouco, né? Em que o Jeremias está falando que ele gostaria, ou seja, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E naquela ocasião, na última mensagem, nós falamos mais sobre Jeremias do que exatamente sobre o texto em que ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Pode me dar esperança, né? Então nós falamos naquela ocasião quem foi Jeremias, o período em que ele profetizou, o resultado da sua profecia e o seu choro, o seu lamento, a sua angústia por causa do cativeiro do povo, por causa da cidade que tinha sido destruída, né? Nós falamos também que Jeremias, durante 40 anos, irmãos, imaginam uma pessoa 40 anos lutando com as pessoas para que eles mudassem de vida, mudassem de comportamento, porque ele tinha certeza das misericórdias de Deus e que se o povo mudasse de comportamento, embora havia uma profecia, ele tinha certeza que Deus não faria o que fez com o povo. Então, 40 anos Jeremias confrontou o povo, falando com ele de seus pecados, falando do castigo de Deus e falando também do próprio desejo que Deus tinha de vê-los mudado, né? Porém, o povo não se arrependeu e, pelo contrário, Jeremias foi ameaçado, tentaram tirar minha vida, foi colocado em cadeias, forçado a fugir do rei Eliaquim, humilhado publicamente por um falso profeta, lançado em um fosso. Posteriormente, então, Jeremias, depois disso tudo, ele presenciou o
cumprimento das suas próprias profecias. E aí Jeremias então viu o quê? A destruição de Jerusalém. Ele viu também, ele contemplou, ele presenciou o templo em Jerusalém ser destruído com fogo. Aquele templo suntuoso que Salomão fez, mais belo, né? Eu não sei se naquela época já tinha essa questão das maravilhas do mundo, mas com certeza esse templo está entre o seu formato original, entre as 7 maravilhas do mundo, por ser realmente uma coisa esplêndida, né? Jeremias viu ele sendo destruído. Jeremias viu os muros da cidade sendo destruídos. Ele viu sendo destruído todas as casas da cidade. Ele viu sendo destruído todos os palácios reais. Ele viu sendo destruído as torres da cidade. Jeremias viu a cidade desolada, sem ninguém. Somente um pouquinho de gente, que eram os mais pobres que ficaram na cidade, né? Jeremias, ao contemplar esse flagelo, né, a cidade destruída, desolada, Jeremias se pôs a lamentar. E essa questão do lamento de Jeremias não é só apenas escrito, não. É literalmente chorando, derramando lágrimas, chorando em voz alta. Isso quer dizer lamentar. Ele lamuriava, Jeremias derramava diante de Deus toda a sua angústia, toda a sua dor, toda a sua tristeza, toda a sua agonia, toda a sua decepção e a sua ansiedade. Mas diante dessa situação em que sua mente estava totalmente turbada e focada no sofrimento, o Espírito Santo então veio até Jeremias, né? Sopra no seu ouvido, Jeremias, pensa naquilo que pode te dar esperança. Então Jeremias deixou agora, muda o foco, né? Deixa de olhar, de pensar nos sofrimentos para focar em algo que pode trazer esperança. E aí então Jeremias escreve, né? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele mesmo responde o que é que pode dar esperança, né? O que é que pode dar esperança a alguém numa situação dessa? Numa situação de angústia, numa situação de tristeza, numa situação de pavor. Veja só a situação de Pedro, por exemplo, naquele momento que o Senhor estava andando no mar, e, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá ao seu encontro. O Senhor Jesus fala assim, venha, e ele então começou a andar, mas de repente ele olha, apavora com aquilo, tem medo e começa a afundar. Ele ficou apavorado, tão apavorado que ele ficou e disse, Senhor, salva-me. Foi a oração mais curta, pode ter outra, mas a oração mais curta, salva-me, Senhor. O Senhor estendeu a mão e o tirou. Então, um momento de apavoramento, mas não havia outra coisa a fazer a não ser pedir o quê? Para que o Senhor o salvasse. Então, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A misericórdia do Senhor. E aí Jeremias mesmo responde. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E é nesse aspecto, irmão, que nós temos que estar pensando, né? Nos momentos de angústia, de tristeza, de dor, e nós vamos passar por isso. Não pense que não passa. Todo cristão. Nós não fomos chamados para ter uma vida de paz, para ter uma vida de tranquilidade, para ter uma vida só de saúde, para ter uma vida de bons empregos, para ter uma vida que ninguém vai nos criticar ou, quem sabe, levantar falsos testemunhos contra nós. Não, ao contrário. Nós podemos
podemos ser a pessoa mais santa do mundo, mas vai sempre alguém nos criticar em alguns aspectos. E hoje nós não conseguimos ser uma pessoa santa. Então vai ter sempre alguém que vai nos tentar prejudicar. Isso com certeza. Na empresa, no local de trabalho, no colégio, nas brincadeiras, no próprio bairro, vai ter sempre alguém que vai tentar prejudicar. Não tem jeito. Mas nesse momento nós temos que pensar então aquilo que pode nos dar esperança. E uma das coisas que pode nos dar esperança é as misericórdias de Deus. Então meditar sobre as misericórdias de Deus, eu diria que é um excelente antídoto ou remédio para combater a ansiedade, para combater a depressão, para combater a angústia, para combater a tristeza e para combater a decepção. Neemias, capítulo 9, versículo 31, falou sobre a questão das misericórdias, ele disse assim: não nos destruístes e nem desamparastes, porque é um Deus clemente e misericordioso. Mas pela tua grandeza, ou pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparastes, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Veja a clemência de Deus e a misericórdia de Deus quando Jonas prega sobre a cidade de Nínive e diz: dentro de 40 dias Nínive será submergida. Aí o povo arrependeu, percebeu a calamidade que iria acontecer com a cidade e se arrependeu, desde o rei até o servo. E o rei proclamou, inclusive, um jejum, que até os animais deveriam ficar sem comer. E Deus olhou lá do céu e viu, eles se arrependeram. E aí estendeu a sua mão de misericórdia. E quando Jonas foi confrontado, Jonas que na verdade queria que de fato a Nínive fosse destruída, e que ele foi lá para o morro para ver a destruição de Nínive, e que isso não aconteceu, quando Deus o chamou, porque ele estava numa situação de tristeza, de angústia, porque a mensagem dele não havia sido cumprida, Deus falou com ele assim: Jonas, eu não ia ter misericórdia desse povo. E Jonas virou para Deus assim: olha, Senhor, eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e que não iria fazer o que o Senhor falou que fazia. Então Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso. Então Neemias fala que Deus é misericordioso, e a sua misericórdia é que não desampara as pessoas e nem tampouco as destrui, porque Ele é clemente e é misericordioso. Segundo as Crônicas, capítulo 30, versículo 9, a parte B do versículo, Deus, por causa de sua misericórdia, não desvia o rosto daquele que se converte a Ele. É o que aconteceu com os ninivitas. Eles se converteram, naquele momento houve uma conversão. Mas aqui não vamos pensar especificamente na expressão conversão, no sentido de que a pessoa é um incrédulo e passa a acreditar em Deus. Mas vamos pensar numa questão de uma conversão no sentido de confiar nas promessas de Deus, confiar no poder de Deus, confiar de que Ele é capaz de fazer o que Ele prometeu de fazer. Porque muitas das vezes nós, como crentes em Cristo Jesus, somos salvos. Nosso nome está escrito no livro da vida. Mas ainda assim existem coisas que nós não confiamos. Nós queremos resolver por nossas próprias forças, mas a ordem do Senhor é confiar. Por isso Pedro vem e diz: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado. Ele cuida. E Ele demonstrou que de fato cuida. Efésios capítulos 2, versículo 4 e 5, Deus é riquíssimo em misericórdia. Paulo falando a respeito ali, ele está falando a respeito
da salvação, né? Mais a respeito de que fomos salvos, fomos livres do pecado, fomos vivificados. Nós andávamos distante de Deus, andávamos nos nossos próprios caminhos. E aí Paulo diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, aí outro versículo, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Aqui tratando da salvação, mas ele está dizendo que Deus é misericordioso, e é a misericórdia dele que fez isso conosco. Nós não merecíamos isso, mas ele estendeu a sua mão de misericórdia para conosco. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo nos conclama a lembrar das misericórdias de Deus. E ele disse, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, lembre-se das misericórdias de Deus. E aí então, vocês lembrando daquilo que Deus fez por vocês ou por nós, aí vocês então agora têm condição de apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E diz que isso deve ser ainda um culto racional, algo que se faz diariamente, não é um dia só. Diariamente eu devo entregar o meu corpo como sacrifício ao Senhor. E Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, retrata Pedro diz que Deus não retarda a sua promessa, embora alguns a tenham por tardia. Olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo, essa expressão longânimo é mesmo misericórdia, para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus ainda não enviou, ainda não destruiu esse mundo por causa da sua misericórdia. É a misericórdia dele que está, digamos, de uma certa, vou usar uma expressão que não é muito correta, mas que está retardando a vida do Senhor Jesus, porque Ele quer que mais pessoas ainda se convertam. Mas vai chegar um momento em que a medida do copo vai se encher, e aí a justiça dele vai suplantar a misericórdia. Mas mesmo na aplicação da justiça, nós podemos entender como Deus é misericordioso. Nós vamos ver ainda alguns exemplos da misericórdia de Deus, e nós temos vários textos que nos trazem exemplos da misericórdia de Deus, embora não fale em momento algum de misericórdia. E talvez ao ler esses textos, se a gente não estiver atento sobre essa questão, a gente não vai perceber que aquilo foi um ato de misericórdia. Nós podemos pensar, por exemplo, lá no Gênesis, capítulo 3, versículos 15 e o versículo 24. Olha, o capítulo 3 de Gênesis trata-se a respeito da derrocada do homem, né? Ou seja, do seu pecado, da sua desobediência a Deus e do castigo que Deus trouxera sobre a humanidade, que se estendeu até hoje. Mas no versículo 15, nós lemos que, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui falando com a serpente, ou com o diabo. Que Deus falando que ia pôr uma inimizade entre ele e a mulher. E aqui nós entendemos, com outros textos bíblicos, é claro, não apenas com esse, entendemos que aqui foi o que? A primeira promessa do nascimento de Cristo Jesus, do Salvador. Então, um ato de misericórdia para a humanidade. Olha, para resolver esse problema, eu vou fazer isso aqui. Ou seja, Cristo vai vir para resolver esse problema. Mas ainda nós temos no versículo 24 desse mesmo texto a seguinte expressão: e expulsou o homem lá do jardim, colocando querubins ao oriente do jardim do Éden,
e refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aí alguém pode ficar pensando, mas onde tem misericórdia nisso? Se Deus colocou lá um anjo cercando, colocou uma espada que refuge para guardar o caminho da árvore da vida. Onde está a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus está no seguinte árvore. Lá no jardim havia duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida eles poderiam ter comido dela, eles não comeram. Preferiram comer da árvore que Deus dissera para não comer. E ao comer da árvore que Deus dissera para não comer, eles se tornaram agora pecadores, distantes de Deus. Agora, como pecadores, distantes de Deus, se eles pegassem do fruto da árvore da vida e comessem, eles estariam perdidos para sempre. Não voltariam mais, porque comeu do fruto da árvore da vida, cheio de pecado, contaminado pelo pecado. Então isso foi um ato de misericórdia de Deus, impedindo agora que o homem viesse a comer da árvore da vida, cheio de pecado, sem ter resolvido o seu problema com Deus. Ele colocou um impedimento para que o homem não pudesse comer. Isso é um ato de misericórdia. Pode ter alguém que vai entender um pouco diferente, mas eu, na minha concepção, entendo que isso é um ato de misericórdia. No capítulo 4, nós temos outro exemplo, outro ato de misericórdia para com o homem. Capítulo 4, versículo 1 a 7, nós lemos assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de alguns tempos trouxe Caim do fruto da terra para oferecer ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse a Caim: por que andais irritado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso aqui também é um ato de misericórdia. Deus aproxima de Caim, vê o estado deplorável que ele estava, o rancor que estava em seu coração, o ódio que estava em seu coração contra o seu irmão. Porque a oferta, a inveja, porque a oferta dele foi aceita e a minha não. E ele já tinha colocado no coração que queria matar o seu irmão. Tanto é que Deus fala assim: o seu desejo, mas cabe você tocar. Deus já sabia, mas Deus vem agora e aconselha: faz o bem. Se você fizer o bem, haverá aceitação para você também. Deus dá um conselho. Mas Caim não quis obedecer o conselho de Deus. E aí nos versículos 8 a 15, nós vamos ver o resultado. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Agora o Senhor volta de novo. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou guardador de meu irmão? Impetuoso. Não se arrependeu, mesmo depois de ter matado o irmão, não se arrependeu. Ele mentiu para Deus. Não sei não. Só que ele sabia. Ele tinha acabado de matar o irmão. Disse Deus: que fizesses? A voz do sangue do teu irmão clama a
que a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do irmão. Quando lavrares os solos, não te terá ela a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então agora Caim sentiu o peso da sua condenação, e ao sentir o peso da sua condenação, ele disse para Deus: é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. E aí Deus agora usa de misericórdia para com Caim. Aonde está a misericórdia? Versículo 5. O Senhor, porém, lhe disse: qualquer que matar a Caim será castigado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Misericórdia. Mesmo rebelde, que havia rebelado contra Deus, Deus agiu de misericórdia para com ele, permitindo que ninguém o tirasse a vida, mas que ele vivesse uma vida embora distante de Deus, mas que viesse a morrer de morte natural. Veja só que às vezes nós ficamos pensando em situações de pessoas tão ruins, que nós dizemos: por que não morre? Eu tenho certeza que todos os irmãos já pensaram isso. Se não pensaram, me perdoe. Por que não morre? Esse cara é tão ruim, por que não morre? Porque Deus não tira a vida dele. Deus está usando misericórdia com ele, dando tempo. Quem sabe ele se arrepende. Quem sabe ele muda de ideia. Quem sabe ele resolve, ele ouve a palavra e muda de ideia. E só vem morrer já velho, cansado, né? Mas morre de uma morte natural. A misericórdia de Deus. Ainda vamos ver a misericórdia de Deus no capítulo 5, versículos 21 a 24. Capítulo 5, ele trata a respeito da genealogia de Adão. E no versículo 25, o versículo 24 ou 21 a 25, fala sobre Enoque. E diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Alguém vai perguntar: mas onde está a misericórdia de Deus na vida de Enoque? Ele está presente no fato de que não permitiu que ele experimentasse a morte, levando-o para os céus. Veja só que coisa interessante na vida de Enoque. Enoque foi um exemplo de vida para os seus contemporâneos. O seu bisavô, ou o seu quinto avô, não bisavô, o seu quinto avô, Adão, presenciou Enoque andando com Deus. 251 anos Adão presenciou Enoque andando com Deus. Mas nós não lemos de Adão ter andado com Deus. Nós vemos que também Sete, que foi o tataravô de Enoque, presenciou Enoque andando com Deus. 300 anos ele presenciou, ele viu que era um andar íntegro, que era um andar de comunhão com Deus. Nós vemos também que Enos, o triavô de Enoque, também presenciou Enoque andar com Deus. Cainã, bisavô de Enoque, presenciou Enoque andar com Deus. Malaléu, avô de Enoque, também presenciou Enoque andar com Deus. Jared, seu pai, presenciou Enoque andar com Deus.
Metusalém, que foi o seu filho de Enoque, também os irmãos de Enoque, as irmãs de Metusalém, a esposa de Enoque, presenciou Enoque andar com Deus. Lameque, o seu neto, presenciou Enoque andar com Deus 113 anos. Mas nós não lemos de nenhuma dessas pessoas de ter andado com Deus. Embora Enoque tenha advertido a ele sobre que o andar com Deus era algo interessante. Lá no livro de Judas, versículos 14 e 15, nós temos uma informação de que Judas foi um profeta, ou melhor, Enoque foi um profeta. E diz assim, no livro de Judas, capítulo 14 e 15, versículo 14 e 15, diz assim: quanto a esses foi que também profetizou Enoque. Nós não lemos em nenhuma parte da Bíblia profecia de Enoque, mas aqui Judas está dizendo que Enoque profetizou. E qual foi a profecia dele? Profetizou Enoque, e dá aqui ênfase quem era esse Enoque, porque existem outros Enoques, pelo menos mais 2 Enoques na Bíblia. Então, para destacar, para distinguir de qual Enoque ele está falando, Judas escreve: o 7º depois de Adão. E o que ele profetizou? Eis que vem o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente pratica e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferem contra ele. A quem Enoque profetizou? Aos seus contemporâneos, ao seu quinto avô, o Adão. Acho que é isso mesmo. Então, essa galera toda aqui, se é que podemos usar a expressão galera, né? O seu quinto avô, Adão, ouviu essa profecia de Enoque. O 7 ouviu essa profecia de Enoque. Enos ouviu essa profecia de Enoque. Cainã ouviu. Malalel também ouviu. Jared, seu pai, ouviu. Metusalém, seus filhos, e os filhos de Enoque, os seus sobrinhos, os seus tios, Lameque, o seu neto, ouviu essa profecia de Enoque, e no entanto, nenhum deles decidiu voltar-se para Deus. Lemos apenas de Enoque. Aí, eu considero a misericórdia de Deus assim: vou honrar esse meu filho que tem andado comigo esses anos todos, tem testificado a meu respeito, tem falado a meu respeito, tem tentado com essas pessoas para que eles se voltem para mim. Vou provar para eles que eu posso fazer algo que eles não estão entendendo. Vou tirá-lo da terra com vida. Misericórdia. Para que ele não experimentasse o quê? A morte. Para não experimentar a morte. E assim, irmão, nós temos inúmeros outros exemplos. Estou trazendo esses exemplos aqui só no sentido de ver se esses exemplos possam nos estimular de alguma forma a que confiemos mais no Senhor. Confiar no Senhor, obedecer ao Senhor. Esta é a chave do sucesso. Se queremos ter sucesso, a chave do sucesso está aí. Confiar no Senhor. No Gênesis capítulo 6, nós vemos a história de Enoque, de Noé, também um exemplo de misericórdia de Deus. Porque nós lemos a respeito de que a humanidade estava totalmente corrompida, a ponto de Deus dizer assim: vou destruir o homem que fiz da face da terra. Mas mais adiante nós lemos assim: porém achou graça em Enoque. Viu algo diferente em Noé, não é Enoque, né? Viu algo diferente em Noé. E para preservar a vida, para preservar a vida e continuar a humanidade, então ele teve agora a misericórdia dos homens, não o destruindo completamente. Ele então determinou que se fizesse o quê? Arca, para salvar.
Deus vem do povo de Israel, quando nessa semana mesmo a gente estava lendo a respeito do povo de Israel, quando Deus chegou ao ponto de querer destruí-lo completamente. Deus falou assim: Moisés, eu vou destruir todo esse povo e vou fazer de você uma nação. Mas aí Moisés disse: Senhor, não faça isso. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor já provou que é misericordioso, já perdoou esse povo tantas vezes. Perdoa mais. Olha, os egípcios vão falar mal do Senhor. E todo esse povo ao redor aqui que viu as maravilhas, percebeu, também vão falar mal. Faça isso não, Senhor. Deus aqui volta com a sua misericórdia. Embora não deixou de castigar ou de dar uma correção severa naquelas pessoas que o provocaram a ira. E Deus então fala: então vocês vão ficar 40 anos aqui nesse deserto. Porque todas essas pessoas de 20 anos para cima terão que morrer aqui nesse deserto. Não vão entrar no meu repouso, ou seja, não vai entrar lá na terra que eu dissera que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Deus é misericordioso, embora Ele haja também com justiça quando é necessário. Então, irmãos, ainda agora, só para terminar, vamos ver Hebreus capítulo 4, versículos 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Mesma coisa, tempo oportuno. Então veja só, vamos pensar nesse versículo aí. Nos ajude no tempo de necessidade. Mas para que nós recebamos a ajuda no tempo de necessidade, nós temos que fazer o quê? Aproximar do Senhor. Aproximar do trono da graça. Com o quê? Com confiança. Não duvidando. Não rejeitando. Não imaginando que não vai acontecer. Não vai acontecer. E fazendo isso, nós receberemos misericórdia e encontraremos graça que nos ajude. Quando? No momento da necessidade. Voltando ao exemplo do irmão Azael com essa irmã Eliette, com Samuel, eu disse naquela ocasião que eu pus a mensagem, que deve ter sido a noite mais longa da vida deles. Mas tenho certeza também que naqueles momentos eles encontraram conforto em Cristo. Outra coisa que os ajudaram, eu tenho certeza disso, irmãos de todas as localidades ficaram sabendo, começaram a orar pelos irmãos. E eles encontraram. Por que razão que eles encontraram? Houve um momento que eles aproximaram do trono da graça. E aproximaram aqui com confiança. E assim, ao confiar no trono da graça, eles puderam receber misericórdia e encontrar graça. E qual foi a graça que eles encontraram? A graça da cura. Não foi naquele momento, mas houve a cura. O milagre ocorreu, né? E foram ajudados no momento de necessidade. Foram confortados, embora passaram uma noite clara, mas ainda assim foram confortados. Eu tenho certeza disso. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, no sentido de que a gente, de fato, quando tivermos algum problema, seja qual for o problema, vamos pensar naquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é meditar nas misericórdias de Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos de misericórdia de Deus. Quando você for ler a Bíblia, procure ver. Esse texto, será que ele traz alguma coisa sobre misericórdia? Você não vai encontrar, você vai encontrar vários versículos falando sobre misericórdia. São os servos de Deus que estão falando. As misericórdias de Deus
misericórdia. Por que usou de misericórdia? Qual foi a misericórdia que ele usou? E nós temos exemplos, eu trouxe aqui só alguns exemplos do livro de Gênesis, mas nós vamos ver exemplo em toda a Bíblia de a misericórdia de Deus. No Novo Testamento nós vamos encontrar a misericórdia de Deus, em Apocalipse também nós vamos encontrar a misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.